Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o surgimento da filosofia. Essa matéria fantástica, né? Como é que surgiu? Como é que surgiu? Como é que o homem começou a indagar, né, sobre questões existenciais, questões do universo? Como é que como é que isso se deu, né? Bom, antigamente, pessoal, né? Em todas as sociedades, né, que se conhecem, o ser humano tinha explicações míticas, né, para essas questões existenciais, não apenas a origem do universo, etc., mas também tudo, né? Por que o Sol passa no céu, né? Por que o raio, de onde que vem? Tudo eram explicações míticas, né? Se recorria aí a explicações passadas pela tradição, né? De geração em geração. Na Grécia isso não era diferente. Nós temos até hoje aí a mitologia grega, é a mais famosa de todas as mitologias, mais do que a nórdica, mais conhecida do que a mitologia eslava. A mitologia nórdica, a mitologia grega, se conhece no mundo todo, né? Se estuda, inclusive, né? Hoje, claro que não mais se crê naqueles deuses e tal, mas durante muito tempo se acreditou nessas explicações, não só no panteão grego, mas como em todas as explicações que eles tinham, né? O sol passava no céu porque era puxado pela carruagem de Apolo, né? E por aí vai. Em dado momento, pessoal, né? O ser humano fez uma passagem do mito ao logos, né? Fala-se em milagre grego, porque essa passagem ocorreu na Grécia. Foi lá que começou-se a ter uma outra concepção, começou-se a surgir um grupo, né, de pessoas, né, os primeiros filósofos, que começaram a pensar, querer encontrar uma explicação diferente para o universo, para o cosmos, né, e aí começaram a querer encontrar uma explicação racional para tudo, né? Para uma explicação que não recorresse às explicações tradicionais, mas que fosse uma explicação racional. Foi assim que começou a surgir a filosofia, que é a explicação radical, aquela explicação, aquele pensamento que problematiza conceitos, não é? Que vai no fundo, o pensamento, a indagação, né, mais radical, para conseguir ter contato com a realidade, livre de condicionamentos, até de conceitos, né, que as culturas tragam, porque as explicações tradicionais tinha explicação para muita coisa, né? Tinha resposta, né? As explicações tradicionais tinham resposta para muita coisa, e esse grupo de filósofos, os primeiros filósofos, não mais se satisfaziam com essas explicações, queriam encontrar algo mais, não é? Algo que não fosse essas explicações mitológicas, né? Por que exatamente na Grécia? Por que exatamente lá isso aconteceu e não em outro lugar, né? Será que o hinduísmo também não é uma filosofia? Será que lá na Índia também o pensamento indiano, religioso, aquilo não pode ser considerado filosofia? Não pode, pessoal. Por que não pode? Porque a filosofia tem que ser razão, tem que se perguntar pelas causas e efeitos, livre de questões mitológicas, né? Então, por que aconteceu lá na Grécia? Os historiadores apontam, não é? Alguns motivos que poderiam fazer isso. Um deles seria a democracia, que era uma coisa também diferente, né? Porque antigamente era tudo eram soberanos, não é? Que governavam. Isso era a regra, né, do mundo antigo. E a democracia era uma coisa diferente. Claro, era uma democracia onde um pequeno grupo exercia aí o debate, etc. Mas era uma democracia, né? Porque aqueles poucos ali, né, que não eram escravos, as mulheres também não votavam, e apenas uma pequena parcela da população é que votava, é que tinha voto, não é? Quando tinha que se decidir uma questão ali no Ágora,
né? Quando se discutia alguma coisa, quando apenas um pequeno grupo tinha voz para debater essas questões, mas era uma democracia, né? Não nos moldes das democracias atuais, mas era um tipo de democracia e era necessária a articulação verbal, saber falar bem, né? Para convencer, o convencimento, o raciocínio era importante, e tudo isso fomentou o desenvolvimento, né? Criou as condições favoráveis para o desenvolvimento da filosofia justamente lá na Grécia, né? Na Grécia Antiga. O outro fator apontado seria a escravidão, porque apesar da Grécia Antiga, as cidades-estados serem democráticas, existia democracia ali, existia também a escravidão, e a escravidão, ela liberava o grego do trabalho braçal, porque o grego, não precisando trabalhar braçalmente, quem fazia isso eram os escravos, ele tinha tempo para se dedicar à retórica, para se dedicar às atividades intelectuais, e isso também criou as condições favoráveis para o surgimento da filosofia, né? E o outro fator é a visão, justamente está ligado a esse também, porque é a visão negativa que o grego tinha do trabalho braçal. E na Idade Média também se tinha essa visão negativa. Quem devia fazer os trabalhos braçal, principalmente, eram os escravos. O trabalho intelectual, não, né? O que não era nem considerado trabalho, né? A dedicação às artes, toda isso era a reflexão filosófica, isso era coisa da elite, né? Dos aristocratas, etc. E isso... E o grego, tendo essa visão negativa do trabalho braçal, isso levou também a condições favoráveis para que ele se dedicasse a outra coisa, e aí criou espaço para o surgimento também da filosofia, dos raciocínios, etc., né? Que era uma característica bem marcante da Grécia Antiga, essa coisa da razão, de se debater lá no ágora, de discutir questões, etc., né? O comércio também com o Oriente, né? Que a Grécia fazia e que as cidades-estados da Grécia faziam, e que junto com isso também estava o intercâmbio cultural, né? Trazia elementos culturais de outras culturas que iam ali, eles tinham contato, né, com outras culturas. Isso favorecia também, enriquecia a cultura grega e trazia elementos também para serem debatidos, serem problematizados e pensados, mais um elemento que favorecia ao surgimento da filosofia. Então, pessoal, estas foram as causas do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né? Tchau, pessoal!